Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com você de novo para mais um podcast aqui da Lição. E hoje um tema um pouco cabeludo, digamos assim. Meu querido irmão, minha querida irmã, independente de onde você estiver, a hora que você nos assiste ou nos ouve, é um prazer estar aqui com você. E o tema que nós vamos falar hoje se chama uma cidade chamada Confusão. Esse tema é um tema um pouco polêmico e eu espero que você, meu querido, consiga, graças ao Espírito Santo, diferenciar as coisas. Tudo que nós vamos falar aqui, nada parte da nossa interpretação, nada parte da nossa própria vontade, tudo está neste livro aqui, na Bíblia. E eu espero que você possa entender esta mensagem, assim como nós entendemos, sempre levando em consideração o amor, o carinho, e jamais a raiva ou pensar que nós estamos aqui de alguma maneira atacando outras religiões. Não, muito pelo contrário. Nós estamos apenas pedindo ao Espírito Santo que nos guie no estudo deste livro especial que nós acreditamos que é a Palavra de Deus. E aqui já fica o convite, então, para que você possa estar estudando com a gente. Hoje eu não estou aqui sozinho, ainda bem, né? Ainda mais para estudar esse tema super complicado. Eu estou aqui com o Cícero e com o Maicon, ambos da Igreja de Serrania. E você já deve me conhecer, eu sou o Lucas, lá da Igreja do Itaparica. Então, para que a gente possa começar falando sobre esse tema, Maicon, você pode dirigir uma oração a Deus pedindo o Espírito Santo que nos guie? Sim. Para você que nos assiste, da forma que você está, feche seus olhos, iremos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por esta oportunidade, onde vamos abrir a Tua Palavra, vamos dar a Tua Palavra, mas que nesse momento o Espírito Santo venha nos inspirar, e que nesse momento louvado seja o Teu santo nome, de eternidade a eternidade, porque Tu és Deus. Se isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o nosso verso para memorizar desta semana está lá em Apocalipse 17, no versículo 14. E ele diz o seguinte: juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. A gente já vai falar um pouco mais sobre esse verso. Mas, para que a gente possa entender o contexto de onde nós estamos aqui, Cícero, a lição começa falando, e esse trecho da Bíblia começa falando também, sobre duas mulheres. E nós sabemos que nós estamos falando aqui de linguagem profética. O que significam, o que são essas mulheres? O que a Bíblia fala? O livro do Apocalipse deixa muito claro para a gente que mulher representa a igreja, né? Então, se nós temos duas mulheres no livro do Apocalipse, nós temos duas igrejas, né? Uma mulher vestida do sol e uma mulher vestida de escarlate, né? Vermelho, né? Púrpura, descrito em Apocalipse 17. Então, basicamente é isso. É duas igrejas, né? Mas uma de forma pura, né? Imaculada, representando o amor por Jesus, né? Tendo a lua debaixo dos pés. E a outra não, a outra diferente, né? De uma forma prostituta, né? Aquela que então é fiel aos princípios de Jesus, a sua lei, a sua palavra. Então, basicamente é isso. Né? Mas, Michael, se a gente está falando de duas igrejas, não é muito bem o que a gente observa no mundo, então. Então, talvez isso aqui seja uma linguagem que já tenha acontecido, ou será algo que ainda vai acontecer, porque quando a gente olha para o mundo, a gente observa, por exemplo, só no Brasil, mais de 40 mil denominações. Como é que a Bíblia pode estar falando, então, só de duas igrejas? O que é isso aqui? A gente percebe, Lucas, a questão, né? Um grande conflito, né? Propriamente falando, né? A gente vê que uma cidade chamada Confusão. E se a gente for analisar o conteúdo da história, confusão significa brigas, desordem, enganos, mistura de coisas erradas, coisas ilícitas, né? Então a gente percebe a batalha, um grande conflito entre o bem e o mal. Aqui, provavelmente, que o Cícero falou, uma mulher pura, né, fiel a Cristo, porém uma outra que é infiel a Cristo a princípios, né, propriamente a questão de prostituta deixou o próprio amor de Jesus. Né? E a gente decorre todo o conteúdo desses grandes sistemas que a gente vai
decorrer da lição entrar propriamente falando. Uhum. A gente pode começar então, achei interessante aqui, hoje nós vamos precisar ler bem a Bíblia, a gente pode começar lendo no capítulo 17 mesmo, o versículo 1 e o versículo 2, que fala sobre um anúncio, né, de um anjo, que fala um pouco sobre esta mulher, que é uma mulher que, como nós acabamos de falar, como o Maia acabou de falar, em linguagem profética, ela fez alguma coisa que era terrível, né? Diz assim: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. O que é esse embebedar? Deus está falando aqui do consumo de bebida alcoólica, é isso? O que é, Cícero? Não, esse contexto aqui que a lição traz para a gente de embebedar são basicamente as tradições humanas, né? Em vez de exaltarem a palavra de Deus, colocar então a tradição humana acima da palavra de Deus. E essas tradições vieram sobre anos, séculos e até hoje, para confundir então, para embebedar as pessoas e desvirtuar a palavra de Deus e demonstrar que esse sistema é o que vale, é o que impera, né? Então esse é o embebedar, esse é o se prostituir, né? Esse é o beber o cálice, né, da prostituta que segura, né, a taça. Sim. E a Igreja de Deus, qual que é o grande diferencial então, Maicon? Em relação a se essa segunda igreja, uma igreja que é uma igreja que confunde as ideias, que, né, como a gente acabou de falar, embebeda, que traz doutrinas que não são divinas, qual que é a grande característica da igreja vestida de sol, então? O que a gente pode fazer, pode pensar aqui para diferenciar uma da outra? Interessante que a igreja em si, a igreja verdadeira, ela tem o testemunho de Jesus e guarda os seus mandamentos. A gente vê essa questão de confusão, vê que uma traz o engano, que é propriamente a escarlate, né? Traz o engano. A outra, que é vestido de sol, que é fiel a Deus, traz uma esperança e um evangelho eterno, além do amor de Jesus Cristo. Então podemos colocar, né, 2 pesos e 2 medidas, mas o amor de Cristo é exaltado neste momento. Mas então essa questão da prostituição também não é uma questão literal aqui. Não estamos falando então de uma igreja que, sei lá, os seus presbíteros ou os seus membros se envolvem com mulheres, homens, não é isso então? Não. Propriamente é a questão do engano, né? Algumas coisas ilícitas, né? Algumas coisas, como se diz assim, mistura com a questão de mentiras, propriamente falando. Tem a ver mais com a questão doutrinária, né? Porque as pessoas, elas colocam suas próprias teorias. Hoje em dia, o homem está muito exaltado, né? É o antropocentrismo no centro de todas as coisas. E Babilônia representa muito isso. Né? A gente vai para a Torre de Babel, os homens queriam fazer uma torre, chegar ao céu, né? E Deus ali então confunde as suas línguas. É o eu, né? É o homem querendo então fazer as suas próprias leis, os seus próprios ensinamentos, querendo confundir as pessoas, querendo embebedar mesmo as pessoas. Então é um sistema, né, dessas falsas doutrinas que impera nessa grande mulher aqui. E você comentou uma coisa engraçada, né? Uma coisa interessante. Então, a Babilônia vem da Torre de Babel, né? Que é uma torre que nós conhecemos essa história lá do Gênesis, em que houve uma confusão de línguas muito grande. Então, a Babilônia, que a Bíblia está falando aqui, ela faria algo semelhante? É isso? Ela tentaria mudar alguma coisa? O que é que aconteceria, então? A gente percebe que a própria Babilônia, né, ela teria um momento ali de mudar o tempo e as leis. Então, propriamente falando, é uma confusão que aconteceu no passado e não é diferente, vai acontecer em nossos dias também. Se hoje a gente for analisarmos, estar profundamente a Bíblia, né, ela mesmo se interpreta e conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós voltamos os nossos olhos para a Bíblia, voltamos nossa busca para a Bíblia, nós encontramos ricas bênçãos que o Senhor deixou para cada um de nós.
aí sim nós teremos essa oportunidade de não se misturar com os enganos de Babilônia. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: a gente, quando vê a questão da Torre de Babel, a Torre de Babel era algo, né, aconteceu algo ali que era, digamos assim, mundial, porque foi algo para aquele tempo. Nós sabemos que foi logo após ali alguns anos, né, depois da saída de Noé. Você já tinha uma população maior, mas foi um evento global. Esta Babilônia profética que acontece agora, que nós estamos lendo aqui no capítulo 14, no capítulo 17, ela também seria um evento global ou ela é algo assim localizado? Tipo, vai acontecer lá no, sei lá no Brasil, mas nos Estados Unidos não acontece, ou lá na África. Qual que é a extensão? Até onde chega, então, essa, digamos assim, essa perversidade, que foi o que a gente acabou de falar, essa prostituição ou essa tentativa de mudar as doutrinas? Ela é local, ela é global, ela é regional? Como é que acontece isso aí? Não, ela é mundial, ela é mundial. Se a gente for para a história, né, voltar lá para Gênesis, capítulo 10, onde vai falar sobre a história de Babel, da cidade de Babel, né, que depois chega então a Babilônia, começa com Nerode, né, era um caçador talentoso perante Deus, perante o Senhor. Ele funda a cidade de Babel, né, mas ela vai ter um destaque principal quando Hammurabi era o legislador, né, no ano de 1800 a.C. E depois desse tempo, né, vai surgir então o Império Neobabilônico, a comando de Nabucodonosor. E se a gente for para o livro de Daniel, capítulo 2, basicamente, vai falar sobre uma estátua, né, que também é uma profecia. Sim. E a gente vai ver que Nabucodonosor, então, ele tem um reinado estrondoso, né, muito grande. E ele queria espalhar esse reinado para todas as localidades, né? E no capítulo 3, ele queria fazer uma estátua totalmente de ouro, representando que ele que mandava, né? Seria um reinado eterno. Eterno, ele que mandava, ele era o próprio Deus, né? E essa Babilônia do capítulo 17 aqui, a cidade, né, chamada Babilônia, e através da mulher também, vai ser também algo global, né? Porque a mulher aqui, ela tá montada sobre uma besta, ou seja, no domínio da besta, unida, né, o poder político e religioso, para controlar todas as nações, né? Todas as nações. Então vai ser algo mundial. Lembrando a todos que quando a gente fala de besta, né, aqui na visão, tanto quando Daniel viu as feras, as bestas, e quando João vê, nós estamos falando aqui de potências, de reinados, né, poderes políticos, são poderes fortes. Então o que a gente observa aqui é exatamente a mesma coisa, né? A mulher montada sobre uma besta, ou seja, junto a um poder político. Só que aí, Michael, eu queria te perguntar uma coisa, porque geralmente quando a gente associa religião e política não dá muito certo, né? E a Bíblia fala, né, algumas traduções, como a minha, fala de vinho de devassidão. Outras trazem de vinho da ira. O que é esse vinho? O que é, então? O que aconteceria quando você tivesse essa junção de poder político com poder religioso? Qual que seria o grande resultado disso? O que a gente observa? A gente percebe que tanto poder político e poder religioso, né, propriamente falando, a besta, a mulher de Escarlate, capítulo 17, há uma diferença, ainda semelhança aqui para a gente entrar nessa introdução, que no capítulo 12 fala da mulher que é fiel a Cristo, né, que é a igreja. E no capítulo 17 vem falar dessa mulher que é vestida de escarlate, né, que acontece? Nesse exemplo aqui, podemos dizer que essa mulher propriamente não busca o poder diretamente ao céu, diretamente a Deus, né? Aquilo que o irmão Cícero falou no comecinho. Muitos tentam colocar em si as suas próprias verdades, né? O eu, o ego, o eu posso. Não, é diferente. Quando há esse poder, digamos assim que ela vai atrás de um poder político para tentar alguma ação para poder trazer uma devastação à humanidade. Aquilo que o Cícero falou, Babilônia é mundial. Então percebemos que ela não busca autoridade, poder. Quem tem poder e autoridade hoje? Só Jesus Cristo, né? E a gente vê que a besta do Apocalipse 17, a mulher, ela busca a autoridade político, né? Então percebemos que deixa
propriamente Jesus, Cristo, nosso Salvador, para buscar meio de outros lugares. Ou seja, o poder político, para vir com a questão no poder político, trataria de mudar os tempos e a lei. Mas aí, então, a gente começa a entrar num ponto que é bem atual. Se esta mulher, esta igreja tentaria fazer isso, essa igreja vai ser uma igreja futura ou isso é algo que já vem acontecendo? Tem alguma informação sobre isso? Já vem acontecendo. Porque essa mistura já houve no passado. Nós podemos colocar Roma papal, né? É claro, isso a história deixa bem precisa e a Bíblia também, acima de tudo. Então essa mistura já houve, né? E só que teve tempos que foram mais intensificados, né? O poder era mais intensificado. Tinha poder para prender, para soltar, para matar, né? Hoje não tem esse poder, né, assim incisivo, mas logo retornará, né, com mais fúria ainda. E a gente pode observar aqui, inclusive, né? E aí fica aquilo que eu falei no começo, né? Querido irmão, se você por acaso está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, por favor, não se assuste. Há todo um estudo histórico feito por trás dos estudos aqui, uma interpretação, como eu disse, não é nossa, uma interpretação que vem do Espírito Santo. A gente também pode ler isso à luz da história, que a gente observa justamente toda essa igreja, esse movimento religioso se junta também a um movimento político que acontece durante a Idade Média, né? É o que a gente observa aqui quando a Bíblia fala, por exemplo, que ela se embebedou e ela participava de fornicação. Lembrando que, como a gente já falou, né, fornicação é um símbolo de você abandonar a lei de Deus, abandonar as doutrinas de Deus e criar as suas próprias doutrinas, né, com os reis da terra. É o que acontecia e aconteceu durante toda a Idade Média. Né? A própria Roma papal ela foi criada como um poder político. Né? Quando a gente pega lá em 329 com Constantino, a própria criação dela é uma criação de unificação política. Ela nunca foi pensada a princípio em ser uma base doutrinária. Tanto que ela é em si uma mistura de várias religiões. Né? E nós vamos falar isso daqui a um pouquinho com mais calma também, mas é uma mistura de várias religiões a fim de unir toda uma nação, todo um continente sobre um único comando, né? Sobre um único império. Então, isso já é algo que acontece há milênios, né? E vem participando aí. E o que acontece, então, com aqueles que se recusaram a seguir estas doutrinas, estes novos mandamentos, digamos assim? O que aconteceu com esses? Eles são representados, eles são trazidos aqui nesse capítulo? Sim. Diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Então o Marco citou aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né, e a fé em Jesus. Então lógico que sempre houve na história desse planeta Terra, e a Bíblia também é muito clara em dizer isso, que sempre houve um remanescente, sempre houve um povo fiel a Deus. Né? Sempre houve um povo que apostatou, que se desviou, que foi infiel a Deus, mas sempre houve pessoas sinceras, honestas e fiéis a Deus. E lógico que vai continuar até a volta de Jesus. E percebemos que nesse intervalo, Deus ele tem um chamado para o seu povo. E qual que é o chamado de Deus? Sai dela, povo. Sai de Babilônia. Né? Então, Deus agora ele restaura a verdade, né? Portanto que nós estamos aqui restaurando a verdade. Aquilo que foi caído por terra, Deus levantaria uma igreja, levantaria um povo para restaurar a verdade. E o convite de Jesus sai dela, povo meu, sai de Babilônia, né? Então, a Apocalipse 18, verso 2 mostra pra gente que Deus tem um convite para essas pessoas não ficar no engano, não ficar em meio à prostituição, a tantas coisas ilícitas, sair de algumas teorias que a gente vê hoje, muita teoria, eu que faço, eu que posso, eu que dedico. Lembrando que Babilônia ela vai atrás de um poder político para poder influenciar as pessoas. E o convite de Cristo sai dela, povo meu.
fica então a questão, como é que eu posso identificar se o chamado é um chamado de saída? Como que eu posso identificar se eu estou seguindo então a mesma doutrina de Babilônia ou não? Eu acho que seria interessante a gente responder isso à luz dos versos 4 a 6 do capítulo 17. Vamos acompanhar aqui, ó. Que diz assim, versículo 4 do capítulo 17. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Levando em consideração esses versos, tem como a gente identificar algum poder ou algo que permita a gente observar a existência de Babilônia, para que a gente possa então sair ou deixar estes costumes? O que a gente pode observar aí? Na verdade, esses versículos, né? Essa descrição, né? Aqui, ela basicamente fala sobre os costumes e as tradições, né, da Igreja Católica Romana, né? Isso fica evidente para a gente. Só que ela, né, como é dito aqui, ela é Babilônia, a mãe das meretrizes. Então ela é mãe, então tem filhas, né? Então há mais denominações aí no mesmo espectro, né? Né? Quase na mesma linha de raciocínio, né, junto a ela. Sim. Né? Então não é só ela, mas sim várias denominações, vários sistemas. E elas tentam combater, né, os seguidores de Jesus. Aqui é muito claro dizer sobre as testemunhas de Jesus, que ela se embriagou com sangue, né? Né, a perseguição, né, o escárnio, tentando ser como Deus, né? Então fica muito bem esclarecido para a gente quem é esse povo, né? Quem é essa entidade. Lembrando que não são pessoas, sim, né? Claro. Que há muitas pessoas sinceras, honestas, em todas as denominações, né, religiosas. Sim. Mas sim, é a estrutura, esse sistema que infelizmente atrapalha, sim, as pessoas entenderem a verdade, né, contida na Bíblia e, lógico, no livro do Apocalipse. Nós temos alguma informação histórica que embasa isso, Maicon? Essa ideia de que essa grande meretriz, então, seria apontada aqui como Roma Papal? A gente tem algo nesse sentido? Para a gente propriamente voltar na história, a gente vê hoje que é nesse intervalo alguns ensinamentos religiosos enganosos. Podemos dizer que muitas pessoas hoje, aquilo que vocês falou, são sinceras em algumas denominações, algumas religiões, mas elas estão sendo enganadas. Quando volta nessa questão história de Babilônia, mostra para nós que temos um ministério. E o grande ministério é Cristo. Quando essas pessoas são intrigadas à questão do engano, de não seguir os mandamentos, não ter o testemunho de Jesus, propriamente falando, desde a história, se a gente for analisar desde quando o cristianismo veio, baseamos em algumas situações em que muitos povos, né, de Babilônia, no meio da Babilônia ali, as pessoas seriam enganadas. E agora, propriamente falando, quando João tem essa visão de Apocalipse, lembrando que João agora ele estava lá na ilha de Patmos, né, longe da sua família, longe da sociedade, e o próprio Jesus agora dá uma revelação para ele do que aconteceria nos últimos dias e no futuro da humanidade. Então hoje, propriamente falando, aos olhos da Bíblia, o Apocalipse mostra para mim e para você que iremos passar por tempos difíceis, mas hoje nós temos que alicerciarmos na palavra de Deus. Propriamente buscando, a gente não começa uma casa do telhado para a base, é da base para o telhado. E a nossa base hoje tem que ser Cristo, tem que ser a Bíblia. Lembrando que a própria Bíblia ela se interpreta em si, um pouco aqui, um pouco ali. Ela mesma se interpreta. E propriamente falando, em questão de fidelidade, voltar um pouquinho no tempo de Babilônia,
Quando os 3 amigos de Daniel foram levados cativos para a Babilônia, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, a história você pode acompanhar com a gente em Daniel capítulo 3, mostra ali que Nabucodonosor faz uma estátua, né, propriamente falando que ele seria o rei, que ele seria o poder poderoso ali. Mas eles renunciaram a se prostrar perante a estátua, né? E quando trata a questão de Babilônia, você que nos ouve agora, é o momento de você renunciar também a Babilônia, seguir a Jesus. Lucas, você falou sobre o contexto histórico, né? O livro do Apocalipse diz que esse poder, ele sofreria uma ferida mortal, né? Mas depois ele sararia, né? Curaria essa ferida, né? Então, se a gente for para a história, lá em 1798, quando então o Papa Pio VI é preso a mando de Napoleão Bonaparte pelo general Berthier. Então, essa aí é o cumprimento da profecia, né? Dessa ferida mortal. Mas logo depois, essa ferida então é curada, devolvendo então os poderes, né, ao papado. Sim. Ao papado. Então, logo, né, nós vamos ver aí essa união entre Estado e religião acontecer e dando, né, a besta que emerge da terra, dando poder então a essa mulher aqui, né, descrito no livro do Apocalipse. Sim. Então, fica muito claro para a gente, à luz da história, os acontecimentos, e que, lógico, muito em breve vai acontecer. Vai acontecer novamente. E aí fica então esse chamado, né? Se é um chamado de saia, né? De sair dessa Babilônia, sair para onde? Qual que é a grande ideia então? Qual que é o chamado feito aí? E existe uma promessa nesse chamado ou é só sai e se vira? O que a Bíblia deixa pra gente, como a gente lê, por exemplo, ali em Apocalipse 7:14, que é o verso? Qual que é o grande foco de sair de Babilônia? Qual que tem que ser a ideia aí? Sair dessa prostituição, né, entre aspas, né? Dessa confusão, essa confusão religiosa e voltar unicamente para a Bíblia, né? E como a gente está discutindo aqui, há um povo, há um remanescente, que então restaurou e restaura, e está restaurando até hoje, as verdades bíblicas, né? E a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem esse papel na profecia. Ela foi levantada para isso, né? Depois lá de 1844, né? Quando começou o juízo investigativo. Então, o papel da nossa igreja, da IAGE, né, é levantar as verdades bíblicas. E Jesus faz esse convite para virem juntamente com esse povo, para serem soldados dele, né, levantar essa bandeira e defender a verdade, acima de tudo. Né? O Marcos citou, né, o verso bíblico, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Né? A gente precisa conhecer essa verdade, para poder então passar para as mais pessoas, para elas então se livrarem e saírem da grande Babilônia. Né? Interessante é que, propriamente falando que o Cícero falou, mostra para cada um de nós que o Apocalipse, João tem a visão de um anjo, né, que ele prega ali a mensagem, tudo. Mas se a gente for lá em Apocalipse 17, né, no verso 14, diz o seguinte, ó, você que está em casa, acompanha com a gente no verso 14. Pelejarão contra eles e o cordeiro vencerá, pois o Senhor dos senhores e Rei dos reis vencerão. Também os chamados eleitos e fiéis, os que se acham com ele. Então, nesse texto bíblico, Deus agora chama as pessoas fiéis a ele. Você está na Babilônia? Sai da Babilônia, porque o dragão vai pelejar contra vocês. Mas se vocês estiverem comigo, vocês vão vencer. Então, Cristo tem um chamado para que as pessoas que não conhecem a verdade, para as pessoas que estão sendo enganadas aí na sociedade, neste mundo, sair da Babilônia e seguir Jesus. Um exemplo que a gente pode citar aqui, no passado, quando Deus vê que o povo de Israel estava sendo escravo na mão de Faraó, na mão dos egípcios, né? Deus agora levantou ali Moisés, né, para poder libertar o povo da mão de Faraó. E Deus ali fazia milagres. E foram 40 anos no deserto. Foi fácil? Não foi fácil. O próprio Jesus falou que não seria fácil, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Então você, meu amigo, você, minha amiga, muitas vezes está sendo enganado, né, enganada por alguma religião. Muitas vezes volta os seus olhos à Bíblia, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um povo remanescente
que está aqui para restaurar essa verdade. Portanto, que estamos aqui restaurando a verdade. O que a gente está falando aqui é os olhos da Bíblia, né? Conduzido pelo Espírito Santo. Então, sai dela, povo meu, e segue Jesus. E se a gente for analisar, no final das contas, tudo se resume a uma questão de adoração, né? Tanto a questão se você segue os mandamentos de Jesus e tem a fé no seu testemunho, no Evangelho, ou se você segue as tradições de uma igreja que talvez não estude tanto a Bíblia, mas tem ali os seus costumes, que às vezes não tem nem fundamento, a não ser o fundamento de que é daquele jeito que ela colocou e acabou, e se você quiser você segue. Não tem um fundamento realmente escriturístico. Tudo se resume à adoração. Como nós falamos na semana passada, quando estávamos falando do sábado, o sábado uma marca de obediência, e o que está acontecendo agora aqui novamente é exatamente isso, né? É uma questão de obediência. Se você obedecerá ao que Deus fala, se você obedecerá a Deus seguindo os seus mandamentos, né, guardando a sua fé, ou se você seguirá os homens e suas tradições, que é mais ou menos isso que acontece. Nós temos muitas outras informações, esse papo ainda podia ir muito longe, tem muita coisa que a gente acaba às vezes falando um pouco menos para poder dar tempo, porque infelizmente o tempo é curto, mas nós vamos parar por aqui, né? Fica sempre o mesmo pedido a você, meu querido, minha querida que está em casa: estude a lição, estude a Bíblia. Aqui neste livro estão todas as verdades que você precisa saber para se salvar. Se você tiver o privilégio de ter a sua lição em casa, por favor, estude todos os dias, é importante para você. Se você não tem a lição, mas como está nos vendo pela internet, então eu sei que você tem acesso à internet, coloque aí no Google, lição, Escola Adventista, Educação Adventista, você vai achar fácil isso no site da CPB, da Casa Publicadora, de graça, na íntegra, com todas as imagens, as explicações. E se você quer saber mais a fundo ainda, entre lá em evangelismoalfenas.com.br, você vai encontrar mais de 100 lições falando sobre essas questões das mensagens angélicas, questões sobre o sábado, questões sobre a sua vida cotidiana, financeiras, a história da redenção, tudo. O que não falta é oportunidade. Que Deus possa te abençoar então nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, e que você e eu possamos ter vontade de nos, digamos assim, ir mais a fundo nestes estudos, para que não haja dúvida em relação àquela pessoa que nós seguimos, seja as tradições, seja Deus. Eu queria terminar pedindo ao Cícero que fizesse uma oração para a gente. Pode ser? Grandioso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui estudando a Bíblia, a palavra do Senhor, e que de alguma maneira o Senhor possa tocar no coração daquele que nos assiste, daquela pessoa que está atenta nos estudos da Bíblia, e que teu Santo Espírito conduza cada um de nós a entendermos a tua vontade e, lógico, fazermos aquilo que o Senhor nos pede e aguardar com muita esperança na breve volta de Jesus. Obrigado por esse momento, abençoe cada um de nós. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.